Olá, bem-vindos a mais um vídeo do mini curso Google Earth Engine no ensino de tradução, censuramento remoto e geoprocessamento. Nesse vídeo, a gente vai avançar um pouco aqui com relação à linguagem JavaScript, dentro do contexto do Google Earth Engine. A gente já executou aqui esse nosso primeiro Hello World, no vídeo passado. Então aqui a gente tem duas instruções, dois comandos, um que imprime, que resulta nesse valor aqui no console, vamos colocar aqui em português, por exemplo, e o outro, que dado uma localização aqui, por exemplo, vou colocar um zoom mais distante, por exemplo, para a gente ver, tem um efeito de fazer essa aproximação aqui, centralizar essa localização num determinado zoom. Vamos colocar o mais próximo, já está lá no nível das ruas aqui, das quadras. Porém, a gente vai avançar no seguinte, vamos pensar numa estrutura um pouco mais completa. Então, isso aqui serve para todo script, para todo programa que a gente escreve, por exemplo, em qualquer linguagem de programação, para qualquer fim. Então, a gente tem o que a gente chama de entrada, que aqui vai ser a seleção, o processo que a gente vai selecionar os dados ali. Imagina que todos os dados nossos vão estar na plataforma. O processamento, a gente pode fazer várias operações, aqui tem um exemplo que a gente vai explorar mais à frente. Então, uma seleção, vou lá e seleciono uma imagem, o identificador dessa imagem. Em seguida, eu vou aplicar uma operação que quem conhece um pouco de censuramento remoto já deve ter ouvido falar, que são a geração de índices. Então, existe um índice de vegetação, que é o NDVI. E aí depois, eu preciso visualizar. Eu gerei um dado, eu quero visualizar. Então, tem a saída. Nesse caso aqui, por exemplo, seria adicionar ao mapa e centralizar, para a gente poder visualizar esse dado corretamente. Então, o que vai variar de um script para outro vai ser a seleção. Eu posso selecionar uma imagem, eu posso selecionar uma coleção de imagens, eu posso selecionar outros dados que eu precise. O processamento pode ser uma única linha, mas pode ser um pouco mais, depende do que a gente vai precisar fazer. E a apresentação e saída, a gente vai ver que temos alguns parâmetros de visualização para melhorar essa nossa visualização e interpretação dos resultados. E aqui observe o que a gente chama em programação de variáveis. Então, quando eu selecionei aquela imagem, eu associei ela a uma variável chamada image. Essa variável é a mesma que eu uso aqui no processamento. Então, eu estou usando essa imagem para poder calcular o NDVI. Depois, por exemplo, o resultado desse NDVI foi guardado na variável chamada NDVI, que é a variável que eu utilizo aqui para poder mostrar o resultado final. Então, variáveis permitem a gente pegar valores e guardar esses valores e poder utilizar ele na operação seguinte. Entenderam? Então, aqui está o conceito de variável, um conceito importantíssimo. Ainda um pouco relacionado à questão de variáveis, alguns momentos a gente precisa associar mais de um dado a uma mesma variável. Por exemplo, a gente tem a variável aqui metadados. Eu quero associar, por exemplo, a data de aquisição, a resolução espacial, o sistema de coordenadas. Então, são mais informações. Então, quando eu quero associar diversas informações à mesma variável, a gente usa a ideia de dicionários ou objetos JavaScript. Então, depende da linguagem de programação. Por exemplo, no caso aqui do JavaScript, isso aqui de fato é um objeto JavaScript, mas aqui nesse contexto vamos chamar de dicionários, um pouco mais simples para a gente. Então isso é formado por chave e valor. Então a chave é um texto e o valor aqui pode ser qualquer tipo de dado. E a gente vai ver que a gente vai utilizar muito
né, esses dicionários para poder enviar dados para diversas operações. E o outro conceito aqui importante, né, da mesma forma que eu agrupo dados, informações, eu agrupo também operações. Então, e essas operações, por exemplo, ela, é interessante que ela ajuda até a dar um pouco mais de significado, né? Então, se eu olho, né, essa expressão 5 sobre 9 vezes f menos 32, né? No primeiro momento não fica claro, né, o que está sendo feito aqui. Né? Eu estou dando um nome, criando uma função chamada para Celsius. Né? Então ela recebe um valor em Fahrenheit e converte para Celsius. Eu poderia talvez ter chamado ela de Fahrenheit para Celsius. Né? Então a ideia de função, de forma geral, é sempre isso. Eu tenho uma entrada, né, eu vou ter uma função e eu vou ter a saída, né, que é a aplicação dessa função na minha entrada. Aqui, por exemplo, eu tenho 212, a função aqui eu coloquei para Celsius, aqui está 2 Celsius. O resultado, né, seria a temperatura em Celsius, que no caso aqui 100 graus Celsius. Antes da gente mostrar aqui de forma geral, né, as funções, vamos aqui ver aqui o que eu falei com vocês, por exemplo, eu alterei e não salvei, né? Então ele avisa, olha, se você mudar de arquivo sem salvar, você vai perder as suas modificações. Eu quero perder, então aqui mostrando, né, aqueles 3 passos, a seleção, né, eu selecionei uma imagem, eu estou fazendo um processamento, né, que é os cálculos do NDVI, e estou fazendo aqui a apresentação. Né, então, essa imagem é a mesma que você selecionou aqui, e esse NDVI é o mesmo que está sendo apresentado aqui embaixo. Um resultado. Né. Aqui o exemplo de dicionários, né, então eu guardei essas informações e posso depois acessar, né, através da variável metadados, eu posso acessar cada uma dessas chaves aqui para poder ter o valor, né, associado. E aqui o exemplo de funções. Né? Então tem a função para Celsius, né? Aqui o valor de entrada, né? O processamento aqui, temperatura para Celsius, recebeu a função para Celsius, e a apresentação, que é a impressão desse valor. A declaração da função, né, a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, mas a gente pode declarar dessa maneira. Então estou associando a essa variável para Celsius o nome função, mas eu poderia escrever diretamente function para Celsius e recebe função. Então são as duas formas que eu tenho para apresentar funções. Essa forma aqui, ela tem uma limitação. Vamos ver aqui, por exemplo, vou colocar aqui. Aqui eu também usei. Né? Vamos deixar ela aqui no início. A gente trata disso em outro vídeo, para a gente não prolongar aqui. Aqui, né, a estrutura geral de uma função, né, tem a palavra function, o nome da função, eu que vou dar esse nome. Eu vou ter a lista de parâmetros, né, que é os parâmetros da função, as entradas daquela função. Eu vou ter aqui um trecho de código, né, pode ser várias operações. E no final eu vou ter que ter o return com o resultado retornado pela função. Agora, pessoal, ainda falando sobre JavaScript, uma outra coisa importante é compreender, né, a diferença entre o que é executado do lado do cliente e o que é executado do lado do servidor. O JavaScript ele é uma linguagem que foi criada para ser executada do lado do cliente. Né? Então, vamos criar aqui uma função qualquer. Vamos criar uma... Depois a gente apaga. Né? Apagar. Então, se eu declaro aqui A recebe 10, por exemplo, eu posso depois descobrir quanto que é 2 vezes A, né? E depois mandar imprimir esse valor de B. Então, isso aqui eu estou programando, né? E estou programando diretamente em JavaScript
E esse código será executado no meu computador. Esse navegador, o Chrome, ele tem essa capacidade de interpretar esse código e executar. Em alguns casos, para alguns é ótimo, a gente precisa, é isso mesmo, não tem problema. Porém, em algumas situações a gente vai querer aproveitar a infraestrutura da Google. Então, quando eu declaro simplesmente var number recebe 1, esse 1 aqui, isso aqui é uma variável, um objeto que vai ser executado do lado do cliente. Esse ee.number, que vem de Earth Engine, vai ser executado do lado do cliente, que é do lado do servidor, na arquitetura da própria Google. Então isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente trata de dados de imagens. E aí, já ainda sem tratar de imagens e os dados mais complexos, que a gente vai ver no próximo vídeo, mostrando aqui. Então, a mesma operação que eu estou executando aqui da linha 2 à linha 5, eu estou executando aqui da linha 8 à linha 11. Eu estou criando dois números 10 e 20 e estou jogando para um terceiro a multiplicação do primeiro pelo segundo. Aqui eu estou usando diretamente do lado do cliente, usando a multiplicação. Aqui eu estou usando operações desse EE-number. Observe que ele ficou um tempinho aqui computando. Aqui eu botei 10 e 10, Vou botar aqui 10 e 20. Então vou até atualizar aqui para ficar exatamente igual. Vê que ele demora um pouquinho, A gente vai entender melhor isso aí. Ele teve que mandar para o servidor fazer essa operação, Então, se eu quisesse realmente só multiplicar 10 por 20, melhor que eu fazer realmente do lado do cliente. Então, por exemplo, no caso do number, eu tenho todas essas operações aqui, como métodos para poder ser executado. E agora, para a gente finalizar o básico aqui do JavaScript, que é importante para a gente poder entender as próximas etapas, é entender esse padrão filter, map e reduce. Aqui já está exemplificado com os dados do Google Earth Engine. Então, a gente tem aqui uma coleção de imagens. A gente vai ver que as imagens são formadas por bandas. É como se cada imagem não fosse de fato uma única imagem, ela tivesse várias imagens juntas. Por isso que está mostrando aqui. Só que eu fiz um filtro, então nem todas as imagens dessa coleção foi para a próxima coleção aqui. E aí depois, para cada uma dessas imagens, eu apliquei uma operação de map. Então, por exemplo, as bandas representam, a gente vai ver lá na frente, por exemplo, para poder calcular os índices de vegetação, eu vou usar alguma dessas bandas. Então, eu vou usar essas bandas e vou gerar, por exemplo, o índice de vegetação. Então, aqui ele usou todas essas bandas para fazer uma operação aritmética e gerar uma única imagem. E, final, eu posso, por exemplo, eu quero calcular uma média de todos esses índices aqui. Então, ele gerou agora uma única imagem. Então, o Reduce, ele vai pegar uma coleção de imagens e gerar uma única imagem como resultado. Acho que provavelmente vocês não entenderam muito bem, Então, vamos ver aqui um pouco com relação a números, Então, vamos imaginar que vou pegar aqui um exemplo em etapas aqui, para a gente poder entender um pouco melhor. Filter, Map, Reduce. Então, eu tenho aqui inicialmente minhas temperaturas, em Fahrenheit. Aí eu vou criar um filtro. Eu quero só as temperaturas acima de 80. Então, observe que esse 80 não vai entrar. Vai entrar 86, 95, 56 não entra, 104 vai entrar. Então, eu vou filtrar e vou mostrar os filtrados. Então, vou ter que sair esses valores, 86, 95, 104.
eu vou ter uma função que converte para Celsius, né? Então, essa função ela pega um único valor, né, e converte para Celsius. Só que eu vou aplicar essa função, né, a toda a minha coleção. Então, ele tinha como entrada 86, 95, 104. Então, para cada um desses três valores, eu vou aplicar o para Celsius, né? Então, 86 para Celsius dá 30, 95 vai dar 35, 104 vai dar 40. E aí depois eu quero somar essa temperatura toda. Então, eu vou usar aqui uma operação de soma, né, que está definida aqui. Ele vai somar todos os valores e vai resultar em 105, né? Então aqui eu estou mostrando os valores intermediários, 86, 95, 104, 30, 35, 40, que é o resultado do MAP, e 105, que é o resultado do Reduce. Então temos aqui as três operações, Filter, MAP e Reduce. Em muitos casos a gente não vai ver eles executando isso passo a passo, né? Normalmente a gente vai aplicar direto, né? Por exemplo, olha, eu vou pegar temperaturas aqui em Fahrenheit, aplicar o filter, depois o map, depois o reduce, né? E o resultado disso vai ser guardado, por exemplo, nessa variável resultado. Tudo bem? Só que, vocês lembram, né, que a gente falou, né, da questão do lado do cliente e do lado do servidor, né? Se eu uso aquelas operações, eu estou executando tudo aquilo do lado do cliente, né? Mas se eu já estivesse trabalhando realmente com coleções gigantes, principalmente se for coleções de imagens, eu vou querer executar isso do lado do servidor. Para mostrar, né, essa execução do lado do servidor, eu fiz o mesmo código, eu fiz do lado do cliente, então aqui tem aqui os valores aqui, 10, 2, 3 e 5. Eu vou pegar só os valores que são maiores que 8, né? Aí vai pegar só 10 aqui, né? Não vai ter muitos valores. Vamos pegar aqui maior do que, maior que 3. Então vai pegar maior que 3, vai pegar o 5 e 10, né? Vai multiplicar por 2, então 10 vezes 2, 20, 5 vezes 2, 10, né? 20 mais 10, 30, né? Então, ele fez o filter, fez o map e fez o reduce. Observe, né, que eu não destaquei para vocês, mas observe que nem sempre eu preciso salvar, né, guardar aquela função em uma variável. Eu posso passar simplesmente a função. Talvez eu não vou querer utilizar ela em outra situação, então eu posso escrever diretamente a função aqui no filter ou no map. Mas agora eu vou ver aqui a aplicação, né? Vou botar também 3, né? Maior que 3. Aqui é LD, né? Então vou botar aqui GT, né? De Greater. Então os maiores do que 3. Né? Então observe que agora eu estou usando, né, uma estrutura list, né, que é do lado do servidor. Né? No filter aqui eu estou passando esse filter Greater, né, que vai ser executado também do lado do servidor. No map eu estou passando uma função, mas eu estou trabalhando agora com um number, né, fazendo multiply. E para fazer o reduce, a soma, eu estou usando também uma operação do lado do servidor. A gente vai entender melhor esses reduces também. Mas o que ele está fazendo aqui é a mesma coisa. Ele vai pegar os valores que é acima de 3, que é o 5 e 10, vai somar vai multiplicar por 2 cada um desses números, então 20 e 10, e somar todo mundo, né? Então ele vai ter que resultar também em 30, né? Mas vocês viram que ele demorou um tempinho, né? Porque esses são valores pequenos, ele teve que mandar para o servidor executar e devolver, né? Aqui, vamos rodar aqui com o tal do Profiler, para vocês verem. Então ele está computando, né? Se eu olhar aqui no Profiling, eu vejo as operações que foram executadas lá do lado do servidor. Se eu fizesse a mesma coisa com o exemplo do cliente, vamos rodar com o Profiler, né? Ele resultou aqui, ó, vou botar aquele valor, eu vou salvar, né? 3, vou salvar. Vou mandar rodar com o Profiler, vai ver que não executou nada do lado do servidor, não teve nenhuma chamada de API do lado do servidor.
Vou colocar aqui 3 para poder resultar no mesmo valor, né? Diferente, né, daqui. É great, né? Então, eu acho que com isso a gente encerra, né? Aqui tem um resumo, né? Um resumo aqui mais pictórico, né? Não sei se essa é a melhor palavra, mas mostrando o map e reduce, né? Então, por exemplo, o map aqui seria fatiar, né? Então eu pego o queijo, o alface, o tomate, o porquinho, coitado, e o pão, né? Então eu vou aplicar o map, né? Eu vou estar resultando a mesma coleção que eu tinha de entrada, eu vou ter de saída, só que aplicada aqui a operação, né? Já o reduce, né? Eu vou pegar todos esses elementos e vou gerar um único resultado, né? Que nesse caso aqui é um sanduíche, parece bem saboroso, né? Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre tipo de dados geográficos.